cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Queridos irmãos, amigos, nós saudamos a nossa amada igreja, nos seus lares, onde quer que estejam, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a escola dominical desta manhã, abrir nossas Bíblias no Salmo 37. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Salmo 37, de 3 a 7. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os teus desejos do teu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Então o salmista está dizendo aqui para nós confiarmos no nosso Deus, esperarmos, confiarmos. Esse deve ser o nosso modo operante, né? Isso deve ser a maneira que nós devemos viver, né? Praticando a nossa fé com confiança, sabendo que o Senhor está presente, o Senhor está agindo, né, na nossa vida, né? Então, Deus nos abençoe nessa manhã, né, com essa mensagem. Vamos também orar, fazer uma oração de agradecimento. E para essa oração, eu peço a nossa irmã Elizabeth que nos leve a Deus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor das nossas igrejas, Senhor das nossas vidas, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, ó Pai, e nós te agradecemos pelas muitas bênçãos recebidas, ó Pai. Dentre elas, Senhor, a proteção que o Senhor tem dado à nossa igreja, a saúde de cada irmão, Senhor, o livramento, ó Pai, dessa pandemia que nós estamos passando, que o Senhor, ó Pai, seja engrandecido por esses motivos, Senhor, que cada um de nós saibamos ser agradecidos a Ti por essas bênçãos recebidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa igreja está funcionando, ora presencial, ora virtual, mas nós continuamos com os trabalhos da igreja, ó Pai, e nós te agradecemos, Senhor, pela liderança que está agindo nesses tempos de pandemia, e nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos dás a oportunidade de estarmos juntos em comunhão com os nossos irmãos e principalmente contigo, ó Pai. Neste momento nós queremos te agradecer pela escola dominical, pela direção da escola dominical, pela vida do nosso presbítero Luiz Fernando, que está à frente desse trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a vida de toda a sua família, de toda a sua casa. Nós queremos, nesse momento, pedir que o Senhor esteja também abençoando os professores que trabalham na escola dominical e todos os alunos, ó Pai. Que o Senhor esteja dando a cada um de nós o entendimento da Tua palavra e que cada um de nós coloquemos, ó Pai, em nossas vidas, coloquemos em prática, Senhor, tudo que nós aprendemos de Ti. Fica conosco, ó Pai. Dirige as nossas vidas como o Senhor tem feito sempre, ó Pai. E nós te agradecemos tudo, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho unigênito e nosso único e suficiente Salvador. Amém. Agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica dessa manhã, que ela se encontra em Efésios 5, capítulo 5, de 15 a 21. Para essa leitura eu convido a nossa irmã Ana Paula, que nos eleve a Deus nessa mensagem bíblica. Vamos ler a palavra de Deus. Olá, paz a todos. Vou estar lendo Efésios, versículo 5, do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. A lição dessa manhã é uma fé e um modo de vida. Uma fé e um modo de vida. Vamos entoar o hino de número 92. Fala assim, da fé contemplada. Vamos adorar a Deus através do hino 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Como disse, a lição, uma fé e um modo de vida, será ministrada aí pelo nosso pastor, reverendo Alexandre. Vamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas nesta manhã. Bom dia a todos, que a graça e a paz do bom Deus repouse sobre cada um. Graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical em que podemos estudar a palavra do Senhor, temas extraídos na palavra do Senhor. Nós chegamos ao final de mais uma revista, esta da série Palavra Viva, cujo título é As Doutrinas da Graça na Vida Prática. E hoje nós estudaremos então a lição de número 13, que tem por título Uma Fé e um Modo de Vida. Para o fechamento de todas essas lições,
Foram 12 lições até aqui, ministradas com títulos e temas bíblicos que nos conduz a observar temas teológicos e pô-los em prática em nosso viver. Então, como fechamento dessa série de estudos, nós temos uma questão aqui levantada a título de introdução. Qual a importância de se conhecer, de se estudar as doutrinas da graça? Antes de falar da importância, uma afirmação é que todas as vezes que alguém se dispõe a estudar as doutrinas da graça, pode gerar uma resistência ou pode gerar uma atração. Portanto, estudar, porque elas oferecem ensinamentos que são inesgotáveis. Então, as doutrinas da graça não são assuntos que podem ser esgotados, fechados. Não, sempre vai surgir aqueles que resistem ou aqueles que admiram, que apreciam, que se envolvem, que se interessam mais por esses temas bíblicos teológicos. Olhando para aqueles que oferecem resistência e logo a rejeição sem se interagir, é lamentável porque perdem a oportunidade de se aprofundar em temas bíblicos. O apóstolo Paulo, que foi muito usado por Deus para colocar de forma sintetizada ou de forma sistemática as doutrinas da graça, de modo especial na carta aos Romanos, e o texto base desse estudo é justamente na carta aos Romanos. Então, esses que resistem e rejeitam perdem a oportunidade de um maior aprofundamento em temas bíblicos. Do lado daqueles que se interessam, pode ocorrer um efeito não benéfico, perigoso, de se interessar muito mais por questões intelectuais. Todos os temas, eles são densos, eles ativam um grau de intelectualidade, um grau de imersão, de raciocínio, de interação com os significados de cada tema das doutrinas da graça. E apenas curiosidade não é importante, daí o perigo, daí algo maléfico até, algo bom que pode se tornar ruim. As doutrinas da graça, o seu conteúdo são tesouros maravilhosos, mas podem se tornar ruim quando alguém se aproxima só com um interesse intelectual. Inclusive, nós tivemos e ainda temos no presente pessoas que conhecem acerca dos conceitos, pessoas que falam acerca das doutrinas da graça e, atenção, pasmem, não são da fé. Há intelectuais nos dias de hoje que falam das doutrinas da graça como uma produção teológica dos reformados, como algo belíssimo, e eles dizem acerca disso, mas no seu viver eles condenam e inclusive às vezes falando, utilizam de sátira, utilizam de menosprezo com relação a esse tesouro que são as doutrinas da graça. Então, rejeitar, resistir e rejeitar, ou só se aproximar com interesse intelectual, de nada faz diferença.
esse tesouro, esse conteúdo tão maravilhoso que é as doutrinas da graça. Nós devemos nos aproximar, portanto, desse tesouro com o coração aberto para realizar o trajeto de conhecer os significados, a importância e poder praticar no viver. Um grande exemplo dessa trajetória de conhecer e de aplicar é o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Como já disse, é o texto básico dessa última lição. No capítulo 11, os versículos de 33 a 36, o apóstolo Paulo dá exemplo claro dessa verdade de conhecer a respeito das doutrinas da graça e praticá-las no viver. Diz assim o texto sagrado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui inicia com uma expressão de admiração. Oh, quão profundidade de riqueza é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Oh, quão profundidade! No Salmo 139, Davi, também inspirado pelo próprio Deus, apresenta essa expressão de admiração. Oh, quão maravilhosa é a sabedoria de Deus. A sabedoria e o conhecimento de Deus é por demais elevado, não posso atingir. E o apóstolo Paulo segue nessa mesma linha, admirando, quase como que faltando palavras para dizer da grandeza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Logo depois, o apóstolo Paulo admira também os insondáveis juízos, os inescrutáveis caminhos. Então, ao se deparar com a grandeza de Deus, no primeiro momento é admiração. No primeiro momento é expressar a grandeza de Deus. Logo depois, o apóstolo Paulo levanta algumas questões que são, na verdade, perguntas retóricas. Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que depois ele viesse a restituir? E essas são perguntas retóricas porque já se tem a resposta. Quem? Ninguém. Quem? Nada. Da onde veio? Não existe. Ninguém nem nada. Antes de Deus nada existia. Logo então a conclusão: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se nada existiu antes, se nada ofereceu para que depois viesse a ser restituído, então tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele e a glória eterna para ele. O apóstolo Paulo está falando aqui da soberania de Deus. Ele apresenta aqui a verdadeira
o verdadeiro sentido da busca das doutrinas da graça, é o reconhecimento da soberania de Deus. Essa soberania que, ao se deparar, o ser humano deve exaltar, glorificar, admirar a Deus e também, indo para o lado prático, confiar em Deus. E a ponte para esse conhecimento e pôr em prática as doutrinas da graça passa por dois aspectos na vida de um ser humano. O aspecto interno, que vai formar a base do cristão, e o aspecto externo, que serão revelados nas práticas, nas atitudes. Então, o caráter do cristão é formado e as orientações para suas ações diárias é resultado da sua cosmovisão. Então, a prática da vida cristã, da vida de fé, passa pelo conhecimento, pela base. Então é o interior, no interior é formado o caráter e depois no exterior as atitudes, desde as pequenas coisas na vida diária até aquelas grandes decisões. Então abrange a doutrina da graça, ela abrange toda a vida do cristão. Para percorrer esse caminho entre doutrina e prática, é necessário viver uma vida piedosa em Cristo Jesus a cada momento, em cada circunstância. E essa declaração parece ser comum, simples. Não, eu vivo, eu busco viver isso. Não, isso é uma verdade, eu concordo com isso. É necessário ter uma vida piedosa. Porém, na prática, infelizmente, muitos crentes cristãos deixam de percorrer esse caminho existente entre o conhecimento e a vida prática. Vamos usar o exemplo da oração. Quando se coloca em oração, tem aquela atitude submissa, até com reverência a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo-se um pecador, indigno de qualquer graça, de qualquer bênção de Deus. Mas ao sair da oração, no dia a dia, na vida prática mesmo, a pessoa vive como se tudo dependesse dela. Ela vive como se tudo existisse para ela, e ai de Deus se Deus não der tudo aquilo que ela pediu na oração de forma tão piedosa. Vida piedosa é no momento da oração e na vida como um todo. A atitude da oração deve ser a mesma atitude no viver. Viver de modo piedoso significa ter a consciência da soberania de Deus em todas as circunstâncias. De vivermos de forma piedosa, dependendo da soberania em todos os momentos. Submetendo a essa soberania, até mesmo quando as coisas não estão conforme o nosso querer. Afinal de contas, declaramos que a soberania é de Deus. A ponte entre a doutrina e a vida prática, ela é no sentido da abrangência. Ela envolve a cosmovisão. Abraham Kuyper, escrevendo, falando sobre a cosmovisão cristã, ele diz:
Não há uma polegada sequer em toda a existência humana da qual o Senhor soberano não declare que é dele. Não há nada, não há nenhum resquício de tudo que existe que não pertence ao Senhor, ao soberano Deus. Esse é o cerne da cosmovisão cristã reformada a partir das doutrinas da graça. Tudo pertence a Deus. Até inclusive aquelas coisas que eu não consigo entender, até aquelas coisas que não cabem no meu pensamento. Tudo pertence a Deus. Voltando ao Salmo 139, que também expressa a soberania de Deus, diz que luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Ou seja, são negativos aos meus olhos, mas aos olhos soberanos de Deus, eternos de Deus, tudo está debaixo da sua autoridade e do seu controle. Até as coisas mais terríveis, como crises, enfermidades e até a morte. O Senhor é o Deus que sopra o fôlego de vida, o Senhor é o Deus que recolhe a vida, o Senhor é o Deus que tem poder sobre a morte e ressuscitou em Cristo Jesus e dará essa vitória a todos aqueles a quem Ele chama para essa vida de submissão à sua soberania. Essa submissão à sua soberania, ela aponta para todo o viver. Ela aponta para uma vida a partir do Evangelho. Um Evangelho simples que declara primeiro Deus. Deus primeiro em todas as circunstâncias. Prioridade. Deus em todo lugar. É uma vida que é vivida a partir da perspectiva divina. Para Deus, por Deus e para Deus, como o apóstolo Paulo assim bem declara. Tudo sai dele e é para ele, é para a glória dele. É uma atitude, como o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, um texto bem conhecido no capítulo 10, versículo 13, quer comais, quer bebais, ou quer façais quaisquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ou seja, é uma abrangência do todo. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, também está registrado que sem Ele, sem Deus, nada podemos fazer. Então tudo pertence a Deus. E esse conhecimento da soberania de Deus, e que deve gerar uma atitude prática, ela aponta para uma vida submissa e esperançosa. Então, se confio na soberania de Deus, eu vou viver de uma forma abrangente, tudo é de Deus, e vou viver de uma forma esperançosa. Porém, aqui nós encontramos uma resistência. Até esse momento, eu confio na soberania de Deus. Às vezes, infelizmente, não consigo viver com essa soberania de Deus e não conseguimos viver em todos os momentos no viver prático por causa de uma questão, um ponto em comum. O ser humano, desde o Jardim do Éden, lá com Adão e Eva, busca a autonomia, o controle da própria vida. E foi isso que Adão e Eva quiseram.
como que dizendo, eu vou viver enganados pela serpente, pelo maligno, quer dizer assim, eu vou viver sozinho, não vou depender de Deus. E aí então, o conhecimento da soberania de Deus, se não estiver a partir de Deus na prática, então essa busca desesperada por autonomia pode levar o ser humano a se afastar ou ser afastado de Deus, como foi Adão e Eva, afastado da vivência, da experiência de estar desfrutando de tudo aquilo que é oferecido pela dadivosa mão de Deus. O ser humano, infelizmente, quando começa a tentar viver na autonomia, acaba culpando Deus das coisas ruins que acontecem. A graça de Deus, ela alcança o ser humano de forma surpreendente. E as doutrinas da graça, elas apontam que a responsabilidade humana é existente, mas também alimenta a esperança na graça divina. Então, sem deixar de responsabilizar o ser humano que busca na sua autonomia no pecado, as doutrinas da graça apontam para a soberania e a graça de Deus alcançando os seres humanos pecadores. Infelizmente, o ser humano acaba, na sua distância de Deus, acaba vivenciando a vida de uma forma egoísta, e dessa forma egoísta e avarenta acaba deixando o seu próximo passar por sofrimentos e aflições, acaba explorando o próximo, acaba gerando guerras, quer sejam guerras com poderes bélicos, militares, ou quer sejam guerras frias, ideológicas, guerras que colocam nação contra nação. Isso tudo é fruto do pecado. Doenças que estão a partir desse pecado que atingiu a humanidade, e agora estamos sob essa terrível condição. Necessitamos, portanto, da graça, e nós podemos e devemos manter uma esperança de redenção. E no Antigo Testamento, os profetas, nos Salmos, nos escritos históricos, na Torá, no Gênesis, havia a nutrição, a declaração, a esperança da vinda do Messias, da redenção para o povo de Israel. No Novo Testamento, apresenta que o Messias veio, Jesus Cristo, o Senhor, e Ele instaura a igreja, e não somente para o povo de Israel, o povo judeu, mas Ele conduz e induz os seus a proclamar essa esperança aos gentios, a outros povos, a outras nações. A redenção, a graça de Deus continua alcançando o ser humano. E o ser humano, ao conhecer o amor de Deus, pelos estudos da doutrina da graça, ele deve se não admirar, ter expressão da glória, da graça de Deus, do amor de Deus que é oferecido, e viver essa vida prática
de esperança, de soberania de Deus, de controle de Deus sobre todas as coisas, até quando aos nossos olhos não parecem, e viver de forma amorosa, perdoando, de forma generosa, oferecendo auxílio, de forma digna do Evangelho ao qual somos chamados. Evangelho que aponta para a soberania de Deus, que aponta para a esperança em Deus, que aponta para a redenção em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus assim abençoe cada um de nós a sempre estudarmos a palavra do Senhor e obtermos nela fontes, riquezas para a nossa fé, para o nosso viver. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo na graça e na paz do nosso bom Deus. Amém. Deus nos abençoe, né? Através da nossa fé, desse modo de vida que nós temos que ter confiança em Deus, sabendo que Deus está presente em todos os nossos momentos de angústias, aflições, alegrias, tribulações. Temos a esperança que Deus está conosco aí. Também agora, irmãos, através do departamento infantil, nós vamos ter uma aula ministrada por um professor hoje, né? Quem será o nosso professor dessa manhã? Vamos ouvir o que também o departamento infantil nos trouxe nessa manhã de domingo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Bom dia, crianças! Bom dia, irmãos! Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de Ana. Nós sabemos que Ana não podia ter filhos. Então, ela foi ao templo e conversou com Deus em oração. E nessa oração, Ana pediu para Deus que lhe concedesse um filho e prometeu que o entregaria ao sacerdote para servir a Deus no templo. Então, Deus atendeu seu pedido e nasceu Samuel. Quando Samuel estava maiorzinho, Ana o levou para o templo, em Siló. Levou também 3 bezerros, uma boa quantidade de farinha e um odre de vinho. Quando chegou lá, encontrou o sacerdote Eli, que havia falado com ela alguns anos antes. Ah, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui para orar ao Senhor. Pedi para Deus um filho, aqui está ele. O Senhor Deus atendeu a minha súplica. Prometi que se eu tivesse um filho, eu o entregaria e ele serviria a Deus no templo, esclareceu Ana. A bondosa mulher, muito grata por ter tido a oportunidade de ter um filho, orou e cantou. Seu coração estava muito alegre. Elcana e Ana voltaram para sua casa, em Ramá. Mas o pequeno menino ficou servindo a Deus aos cuidados do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos. Entretanto, seus filhos não obedeciam ao Senhor e davam grande desgosto à família. Com o passar do tempo, Samuel, o filho de Ana, foi aprendendo sobre as coisas do templo e crescia mais e mais a cada dia. Todos os anos, quando Elcana e Ana vinham ao templo, Ana trazia uma roupinha nova para Samuel. Ele abençoava Elcana e Ana. O sacerdote sabia muito bem como era difícil viver longe do filho que ela tanto quisera. Mas Ana era uma mulher de palavra e fez tudo direitinho, conforme prometera. Então, o sacerdote Eli orou para Deus, pedindo para que Ana pudesse ter mais filhos. E assim, Ana teve mais 3 meninos e 2 meninas. Os filhos são a grande bênção de Deus na vida de um casal. E essa foi a nossa história de hoje. Que Deus abençoe cada um de nós. Convido as crianças para orar comigo. Meu Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe todos os adultos, todas as crianças que vão assistir essa aula, esse vídeo. E perdoe os nossos pecados. E abençoe todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos, as nossas professoras, o empenho que tem feito, para trazer essas mensagens, os nossos professores e essa busca que nós estamos tentando aí fazer com novos talentos, novos dons aí desde
dia de criança. Que Deus abençoe ricamente a vida dos nossos irmãos, todos aqueles que têm se dedicado ao ensino, né, esse dom maravilhoso aí, que é o ensino da palavra de Deus. Vamos aos nossos avisos, irmãos, e inicialmente os nossos aniversariantes dessa semana. Temos 2 aniversariantes, né? Dia 26/10, amanhã, Camila Durães, né? Camila faz aniversário. E dia 27, nossa irmã Kellen Cristina, essas 2 irmãs. Não deixe de orar por elas, não deixe de ligar, né? Parabenizando aí, né? Pela vida dessas 2 nossas irmãs aí. Que Deus possa abençoar ricamente a vida delas. Nossos trabalhos semanais, né? Segunda-feira, reunião de oração às 20 horas pelo Zoom, plataforma Zoom. Terça-feira, culto nos lares, onde abrimos as portas dos nossos lares aí, através também do WhatsApp, às 20 horas. Quinta-feira, né? Estudo bíblico pelo WhatsApp, às 20 horas. Domingo, né? De manhã, às 9 horas, pelo canal do YouTube, nossa escola dominical. E culto presencial às 19h30 e também o transmitido online pelo canal do YouTube aí. Não deixe de participar, ou na forma presencial, ou então mesmo aí na forma, né, digital, através das mídias sociais. Então esses são nossos trabalhos, irmãos, né? E temos um aviso especial nessa, né, parte de hoje. Vamos estar transmitindo todos os dias aí. Nesse mês de novembro, a nossa igreja comemora 30 anos, né? Nós já mandamos aí, né, uma propaganda, né, dos nossos trabalhos que são feitos através do WhatsApp da igreja. E nesse aniversário nós vamos comemorá-lo, né, tanto na escola dominical como no culto à noite. Então, irmãos, não deixe de prestigiar. Nós escolhemos aí pastores que já participaram, né, dos nossos trabalhos, já ministraram aqui conosco. Então vamos rever esses pastores aí, né, tanto pela internet aí, na escola dominical, né, como também presencialmente à noite, né, com nossos cultos aí. Não deixe de participarmos. É um mês aí de aniversário, onde nós vamos louvar a Deus pelos 30 anos da nossa igreja, né? Vamos participar louvando a Deus. Não deixe também de contribuir aí com o projeto Celeiro. Temos ajudado bastante famílias, né, com essa nova formatação aí do projeto Celeiro. E não deixe também de contribuir com as suas ofertas e dízimos. Essas ofertas e dízimos têm ajudado muito as missões que nós temos ofertado. Irmãos, então antes de encerrarmos, eu queria também trazer um aviso para a igreja, uma informação para a igreja. No domingo passado, né, na hora que o pastor estava ministrando o culto, veio à nossa igreja aí uma vistoria através de uma fiscalização, né, dos órgãos públicos, né, da saúde pública, né? E nós os recebemos aqui na igreja, certo? Eles fizeram uma vistoria e constataram que está tudo correto, tudo dentro dos procedimentos, dos protocolos que eles mesmos adotaram. Isso nos leva a crer que todas as nossas posições, né, em relação ao que nós estamos fazendo, são corretas, estão dentro da lei e são atestadas pela lei, né? Isso foi muito bom, porque nós vimos a lei chegando aqui na nossa igreja e nós abrimos as portas e encontrou tudo de acordo com aquilo que ela mesma determinou, né? Então Deus possa abençoar. Nós não estamos fazendo nada pela nossa própria querer, mas baseado realmente no que Deus nos fala, para sermos obedientes aí o que a lei nos manda, né? Então isso foi muito bom para nós, estamos transmitindo isso para que os irmãos vejam que isso não é lenda urbana, não. Eles vêm na igreja, eles estão fiscalizando, né? Então precisamos tomar todos esses cuidados. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos reunidos
para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, tu tens colocado desejo no nosso coração, de estarmos presentes, tanto na forma presencial, como também através dessa formatação digital, para agradecer e louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela lição dessa manhã, Senhor, que nossa fé possa ser aumentada, estar crescendo cada vez mais no pleno conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Abençoe todos que participaram da escola dominical, e também pedimos que seja com nossos aniversariantes dessa semana, abençoando a Camila, abençoando a Kellen, Senhor, visitando-a, Senhor, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai. Também pedimos também, Senhor, uma bênção especial para a nossa igreja, que nesse mês de novembro comemora os 30 anos de trabalho, de louvor, e nós agradecemos, louvamos a Deus por isso, Senhor. Ajude-nos cada vez mais a buscar a Tua presença. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. E o nosso texto, Mateus 5, 16, fala: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que reconheçam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que nossa luz possa brilhar nessa semana, através da nossa meditação na Palavra de Deus, através do nosso testemunho, das nossas orações. Deus se alegre com o nosso viver. Nos dê um bom dia e vamos nos encontrar novamente à noite. E não deixe de se inscrever, para os cultos presenciais, que a partir de amanhã, na segunda-feira, já se encontra também no WhatsApp aí, o protocolo aí para você se inscrever para o culto na forma presencial. Vamos louvar a Deus.